E aí, pessoal, beleza? Esse é o quinto vídeo da série de vídeos sobre PowerShell para DBAs SQL Server. E nesse vídeo, então, eu vou falar um pouco de alguns comandinhos ali para a rede. E vou começar falando de uma coisinha que eu acho legal no PowerShell. É que, por exemplo, se eu for aqui no comando do prompt do DOS, do prompt do Windows, né? E quiser pingar um determinado site, então eu vou utilizar o ping sqlcresp.com e ele está pingando meu blog. Ao passo que se eu quiser executar o ping, que é um comando do prompt do Windows dentro do PowerShell, eu posso vir aqui e fazer ping sqlcresp.com. Mas eu falei lá nos primeiros vídeos que o PowerShell trabalha com commandlets. Então, como é que ele está aceitando um exe lá do Windows? Pessoal, ele aceita porque é um prompt, ele interpreta os executáveis que a gente utiliza, né? Ele é todo baseado em .NET, mas ele ainda assim é um prompt de shell. E aí uma coisa que eu gosto e acho muito bacana é que a gente pode combinar alguns comandos do Windows com commandlets do PowerShell. Por exemplo, no caso do ping, eu posso utilizar ele aqui, ping, posso colocar um pipe para redirecionar ele e falar, por exemplo, alt file para ser ping.txt. E ele vai executar esse comando, que é um comando executável lá do prompt do DOS, do Windows. Desculpa que isso da época do DOS. E vai redirecionar para esse commandlet lá para dentro desse arquivo. Ou seja, qual é a saída do alt file? Mover os dados para dentro do arquivo. Então ele vai executar e vai colocar lá dentro do arquivo. Se a gente for visualizar esse arquivo, né? Get content ping.txt e está aí o conteúdo. Então, acho muito legal começar a entender por que o PowerShell é tão poderoso assim, porque nós temos muitas funções bacanas para utilizar ele. Começando a falar então de rede, quando a gente quer saber quais são os módulos que nós temos disponíveis, nós vamos utilizar o get model. Ele vai listar quais são os módulos. Se eu quiser pesquisar, list available, asterisco net, e aí eu vou pesquisar todos os módulos disponíveis para a rede. Ok? Depois a gente vai utilizar isso quando começar a falar de SQL Server. Pessoal, primeiro comando então sobre rede que eu vou falar hoje é para visualizarmos quais são as configurações de rede. Então, get net IP configuration, e aí nós vamos ter as informações da nossa rede, ok? No meu caso, a minha VM está um pouquinho lenta aqui, não reparem, eu não estou no meu ambiente normal, esse é um ambiente de teste do trabalho, então ele vai rodar um pouquinho mais lento. Pessoal, se eu quiser saber, por exemplo, os adaptadores e os IPs que eu tenho, get net IP address. Rodrigo, mas é ruim de ler assim. Eu sou preguiçoso, não gosto de ler assim. Eu prefiro utilizar o format table. E aí vem no formatinho de tabela. Pessoal, todos os comandos que eu estou utilizando aqui, nós vamos utilizar no SQL Server. Eu fiz uma série, esse é o quinto vídeo, que eu estou falando de vários comandos, todos eles nós vamos utilizar o conceito dentro do SQL Server. Por exemplo, o format table. Por exemplo, eu posso colocar aqui um sort e colocar o interface index pipe format table. Eu escrevi alguma coisa errada aqui. Não tem tracinho. Interface index
E posso colocar também no Format Auto Table o Auto Size. E aí, olha a diferença. Ele vai ordenar pelo índice e vai fazer o auto size das colunas para ficarem bonitinhas ali para a gente ler. Então, pessoal, todos esses comandos nós vamos utilizar mais adiante no SQL Server. Se liguem, vejam toda a série que vai valer a pena. Ok? Quando nós estamos utilizando no DOS, novamente, desculpe pelo DOS, mas no prompt do Windows Server, e precisamos fazer um teste para ver se o meu blog está no ar. Então eu vou lá, o ping sqlcresp.com. Tá ali. Pingou, né? No PowerShell nós temos um commandlet que chama test net connection sqlcresp.com. E aí ele vai fazer o teste de conexão para a gente. Ó. Ainda eu posso colocar um information level, dizer que ele é detail, e aí tem mais informações detalhadas. Legal, né? Mas, Rodrigo, eu preciso que esse comando me traga um ping. Ótimo, então vamos tirar o net connection e um test connection. E aí ele vai fazer o ping lá no nosso host, né? Outro comandinho legal aqui é o comandinho para resolver DNS. Então, resolve DNS name sqlcresp.com e tá lá. Setar DHCP dinâmico. Já me aconteceu, eu estou separando alguns comandos que eu utilizo com frequência e já recebi máquinas que foram, por exemplo, configuradas para um determinado local, recebi o VHD e me disseram, ó, agora configura. E, poxa, eu não conseguia mais acessar nada, como eu não sei o ambiente que foi configurado nem nada, só fui lá e setei o DHCP dinâmico. Então, set net IP interface pode ser interface index, eu sei que é o 2, ou interface alias, daí eu coloco o nome, né? Menos DHCP enable, ou disable no caso, né? Tracecert é outro comandinho legal para a gente saber qual é a rota que está passando o determinado site, né? Então, test net connection não. Net connection sqlcresp.com trace route. E aí ele vai mostrar qual é a rota. Nesse caso falhou, como eu falei, eu não estou no meu ambiente e eu não tenho nem certeza se o meu roteador aqui está permitindo acesso externo. Ok? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, e falando no netstat, né? Get net TCP connection, tá ali o nosso netstat lá do Windows. E se eu quiser, eu posso utilizar o where object para fazer um filtro, e eu já falei sobre o where object, e procurar, por exemplo, qual que é o objeto que eu quero filtrar? O state. Então, state que seja igual a listen. Tá ali, ó. Também posso vir aqui e dar um format table. Legal, né? Posso, e aí é legal, porque abre um leque de possibilidades. Remote port, que seja igual a 1433. E, opa, não tenho a 1433, mas valeu o teste, né? Também posso fazer o seguinte, colocar aqui o local
address, e eu quero filtrar todos que não forem iguais a 127.0.0.1. Olha, não existe mais. Vocês podem ver que aqui eu tinha, né? E aqui eu não tenho mais o 127.0.0.1. Ok? Bom, se eu quiser desabilitar meu adaptador, getNetAdapter, ele vai mostrar meus adaptadores de rede, e eu posso usar o disable netAdapter. Posso colocar aqui um interface alias Ethernet 2. Quero desabilitar? Sim. Ah, mas se eu quiser habilitar, enable netAdapter interface alias Ethernet 2 e está habilitado. Como eu sei que ele está habilitado, bom, vamos lá, getNetAdapter, vai aparecer aqui. Pessoal, então assim, esse era um vídeo curtinho sobre alguns comandos de rede, tá? Próximo vídeo eu vou falar sobre adaptadores, né? E aí os drivers, né? Os PS drivers, e nós vamos entrar no SQL Server, ok? Acredito que eu já passei todos os comandos que são ali básicos para a gente entender como é que funciona. A partir daqui vai ser SQL Server, como é o objetivo dessa série de vídeos. Então, pessoal, se vocês não pegaram todos os vídeos, assistam desde o início e espero vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!